convidamos aqui Adolfo José, que é presidente do Sindicato dos Transportes Coletivos aqui de Caruaru, e o Milton Manuel, que até esta semana fazia parte do COMUT, o Conselho Municipal de Trânsito, e que pediu para sair. A gente vai discutir esse assunto. Tentamos convidar também alguém do próprio COMUT, mas infelizmente o presidente não pôde comparecer aqui para a gente discutir esse assunto. Adolfo José, muito bom dia, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio Jornal mais uma vez para a gente falar sempre sobre esse assunto polêmico que é aumento de passagem, Adolfo. Bom dia. Pois é, Dilson, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes e aos amigos que estão aqui presentes. Bom dia, Milton. E, como você diz, um polêmico debate que não deveria ser polemizado, deveria ser uma questão natural, porque todos os anos, naturalmente, tem os dissídios e, consequentemente, aos dissídios salariais, tem o acompanhamento dos custos, né? Feita uma planilha, é mostrada a realidade daquele momento, porque sobe o óleo diesel, sobe o salário do pessoal da operação, sobe os produtos que também compõem essa operação, como pneus, peças, tudo. Até uma bucha que serve para você limpar as peças, hoje aumenta. A gente comprava há pouco tempo a R$2 um quilo, hoje é R$5 um quilo de bucha. Daí você já sente que tudo aumentou, né? E nós estamos, o sistema de transporte de Caruaru está há quase 3 anos sem nenhuma correção. E o que a gente solicita hoje não é nada mais, nada menos de que um reajuste justo, uma passagem justa para um transporte justo também que o sistema presta. Você vê, hoje a idade média do transporte Caruaru está em 3 anos e meio, mais ou menos. Algumas empresas chegaram a colocar entre 2012 e 2013 14 veículos. Uma empresa que estava com a maior deficiência colocou 6 carros 2009, 2010, quer dizer que é um carro que se aproxima muito do novo. Hoje, com o trabalho da DEST e a conscientização daquelas pessoas que já prestam o serviço de transporte, vem melhorando gradativamente, vem melhorando muito bem o sistema de transporte de Caruaru. Muito bem. Milton Manuel, muito bom dia, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio Jornal mais uma vez. Você que sempre foi contra esses aumentos de passagem de ônibus e era quem mais reivindicava exatamente no COMUT, que o COMUT se reunisse, de repente o Conselho começa a se reunir e o Milton pede para sair. Bom dia, Milton. Bom dia, Dilson. Bom dia, Adolfo, os amigos da Rádio Jornal. Na verdade, não se trata de ser sempre contra. A prova é que quando apresentamos a nossa saída, apresentamos juntamente a nossa declaração de voto, e junto à declaração de voto está a nossa proposta de R$ 1,90 para 2013 e R$2 para 2014, em face de que estamos atravessando problemas econômicos no país inteiro, isso é claro, e aqui na nossa região não é diferente, dado uma forte estiagem que tem agravado enormemente a economia de nossa cidade, região. Um outro ponto também que nos faz defender esse valor de R$ 1,90 e R$2 é que 60% do usuário desse sistema ele advém da categoria comerciária. E a categoria comerciária passou exatamente 2 anos sem nenhum centavo de reajuste de salário, tipo 2011 e 2012, que você, como homem de imprensa, você é conhecedor desta situação. Outro fato aí, sem querer nenhuma polemização, digamos assim, mas quando o senhor Adolfo informa que esta empresa, que é a Bahia, eu pressuponho, que ela adquiriu 6 carros novos, na verdade, Adolfo, não são carros novos, são carros menos velhos, trazido o resto lá de Recife e de outras cidades, isso é fato, né? Essa empresa continua funcionando aqui ao arrepio da lei, né? O poder público é conivente, foi os anteriores, né? Por isso que nós não estamos querendo partidarizar a discussão, mas desde
o governo João Neto, Tony Gel e agora Queiroz, este conselho não tem cumprido com seu objetivo, com suas finalidades, uma vez que ele só se reúne, e quando se reúne, para discutir aumento de passagem de ônibus. É bem verdade que o sistema vai muito mais além do que a questão da passagem de ônibus. O próprio representante das empresas de ônibus tem alegado a questão da discussão de bilhetagem e outras situações. O que é importante porque, por exemplo, a questão do Vale Transporte, essa roubalheira que tem aí, um monte de gente aí, desviando a verdadeira função do Vale Transporte, que nós já denunciamos à Polícia Federal, denunciamos à Polícia Militar e à própria Polícia Civil. Infelizmente a gente vê que continua a venda ilegal do Vale Transporte, que não é competência nossa. A competência de comercialização é da Destra. Então, a gente entende que esse conselho ele perdeu seu objetivo. Nós temos uma cidade do Porto de Caruaru, não é mais admissível que a gente tenha, depois de 6 anos de muita luta, apenas uma linha interligando alguns bairros, que é a linha das Rendeiras ao shopping. Nós precisamos disso no conjunto da cidade. E ainda mais, quando se fala que o empresariado está há 2 anos, 8, 6 meses sem reajuste, a gente quer dizer que a responsabilidade não é de Milton Manuel, que foi acusado de manobrista, de sectário, de terrorista, etc, etc. O problema está na administração pública mesmo. O senhor Adolfo ontem, numa emissora de rádio aí, dizia que ele havia requerido este aumento, né, há muito tempo. Ótimo. Só chega mais uma vez quando a prefeitura resolve convocar o conselho para discutir aumento de passagem de ônibus. Então a responsabilidade nesse caso em tela é do Poder Público Municipal, que de acordo com o decreto 017/95 deve convocar de forma regular, certo? E não passar 4, 5 anos para se reunir, e deve sim ser convocado todos os membros. O que lamentavelmente aconteceu foi que desde o governo João Neto, Tony Gel e José Queiroz, apenas se sentavam os empresários, né, e a administração pública. O que nos obrigou muitas vezes, nesses 3 governos ou administrações, termos que ir à porta do Poder Judiciário ou mesmo do Ministério Público para tentar, isso é que é grave, que esse conselho se reunisse. Quando em suas defesas, todas as 3 administrações alegaram, inclusive o setor do empresariado também alegou que o conselho está desativado. Desativado não, porque é um decreto, ele só pode ser desativado através de um ato que extingue, e não aconteceu isso, não aconteceu nenhum ato que extinguisse o decreto 017/95. Então, a tentativa de dizer que o conselho estava desativado, isso foi desde a administração de João, Tony e até com Zé Queiroz. O que estava por trás era o interesse do conselho não funcionar. Verdadeiramente, quando se alegava que ele estava desativado, era exatamente um pretexto por trás, exatamente dele não funcionar. Continuar atendendo apenas o interesse empresarial. A gente entende que o empresariado do setor precisam desse reajuste. Eu disse já lá no conselho, disse em outras emissoras. Agora, o grande problema é que passou-se mais de 2 anos e 6 meses aproximadamente, sem nenhuma discussão. Depois que se reúne, vai-se embora, porque o valor que eles querem, em torno de 2 e 10%, que é isso que vai passar. É isso que vai passar, e iria passar se eu também estivesse lá, né? Iria passar porque a maioria dos conselheiros não tem a menor preocupação de discutir o assunto a fundo. É chegar, como foi na segunda-feira, dia 25 de março, Deus, que vocês da imprensa foram proibidos de assistir à reunião, é chegar e vamos aprovar de qualquer forma, sem nenhuma discussão. De quem é que pode, de quem é a iniciativa dessa convocação assim? A iniciativa não, a competência é da prefeitura, é ela que pode convocar, pode e deve. Agora, a presidência dos trabalhos fica exatamente pelo membro, o presidente do Comut, que é membro também da prefeitura e tem voto no Conselho Municipal. Então eu queria só para concluir aqui, registrar
que eu não vou aceitar de hipótese nenhuma que eu causei. Não é o poder de convencimento dos empresários que é muito forte, não, que consegue convencer exatamente os integrantes do Comut, não, Milton? Infelizmente, desde a sua fundação, são 10 membros e sempre foi isso, 8-2. Federação de Associação de Moradores sempre votou, né, com as propostas da Prefeitura e do Empresariado. A Diocese de Caruaru, que tem assento lá, sempre votou. O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários também sempre votou, né? Enfim, a Câmara de Vereadores, 2 assentos que a Prefeitura tem, a CDL, né? Só fica mesmo 2 votos. E a nossa preocupação não é que tem que chegar lá e votar, por exemplo, o meu companheiro da UESC, ele defende 0 de reajuste. E eu disse a ele que da mesma forma que nós estávamos, nós os comerciários, há 2 anos sem reajuste, o empresariado estava há 2 anos e 6 meses, reconhecendo que a responsabilidade era a Prefeitura não ter convocado, isso é fato. Mas aí a gente apresentaria uma sugestão, como de fato apresentamos, que eu costumo até usar a expressão. Nós estamos numa época que é para todo mundo comer o osso, mas lá na frente a gente poderá comer o filé. Então hoje é a hora de comer o osso, R$ 1,90 para 2013 e R$ 2,00 para 2014. E aí sim abrir-se toda uma discussão que é preciso ser feita aqui em Caruaru do transporte coletivo. Não é admissível que o sistema de transporte coletivo continue funcionando em Caruaru da forma como está. Ok, Adolfo José, e aí, essa proposta do Sindec é real? Dá para vocês? Veja, 90 a partir de maio? Eu quero pontuar aqui um assunto que o Milton tocou, a questão do salário dos comerciários, né, dos trabalhadores no comércio, que ele disse que está 2010, 2011 sem reajuste. Ele pode até não ter homologado o acordo. Agora, desde a sua data base que o comércio paga, inclusive, no nosso caso, nós pagamos com um ajuste de 10%, todos os anos, desde que a gente está no mercado, mesmo quando não há um entendimento entre o sindicato das duas classes, patronal e de empregados, que eles demoram a decidir, a homologar o acordo, mas as empresas, até para que não venha ter depois um encargo muito grande com aquela questão da retroatividade, né? Isso às vezes pesa muito e a gente sempre prefere imediatamente, a gente já sabe que a database é aquela e que possivelmente os valores discutidos são aqueles, e até se for mais a gente tem deixado naquilo que a gente pagou, se for mais a gente complementa, se for menos a gente tem deixado naquilo que aconteceu. E tem acontecido isso sempre. Isso significa que os trabalhadores do comércio, em nenhum momento, pelo menos aqueles que trabalham conosco, deixaram de receber os seus reajustes, mesmo todo sacrifício. A questão do peso da passagem para o trabalhador, tem o Vale Transporte, que esse Vale Transporte, ele significa um percentual muito pequeno mediante a sua utilização do Vale. O que acontece aqui em Caruaru é que as pessoas dão uma utilidade ao Vale Transporte diferente. O Vale Transporte transformou-se uma moeda de troca, de negociação. Por que é que não consegue acabar isso em Caruaru, hein, Adolfo? Olha, é possível acabar. Agora, no entanto, é preciso que haja uma ação policial, porque isso aí é um problema. Teve um caso desse aí, prenderam um monte de gente, quando foi no outro dia estava tudo vendendo na rua de novo. Exato. Mas você há de convir que, lamentavelmente, essas coisas acontecem aqui. A polícia tem boa vontade de atender, mas os problemas também são muito grandes e talvez para a ação policial esse seja o menor, que causa um dano direto aos trabalhadores que realmente necessitam de utilizar esse sistema, mas de qualquer maneira quem é que sai lucrando, Adolfo, com essa máfia do Vale Transporte aqui? Os mafiosos, aqueles que são intermediários, os que compram e revendem, são os que ganham nessa parada. E o resto perde todo mundo, né? O que eu quero dizer à população de Caruaru é que um sistema de transporte complexo, o transporte é tão complexo que você há de convir que é uma coisa que envolve muita gente, ele é artesanal.
Você veja, um ônibus para sair da garagem, ele depende no mínimo de 6 pessoas. Um ônibus. Não é só do motorista. Não é só do motorista. Ele tem normalmente para trabalhar os 2 expedientes, 2 motoristas, 2 cobradores, só aí são 4. A retaguarda dele, manutenção, a manutenção, fiscalização, organização no trânsito e etc, etc. Tudo isso aí aumenta. Uma empresa bem enxutinha, cada ônibus ocupa no mínimo 6 pessoas. Hoje o sistema de Caruaru dá direto mais de 1.000 empregos. Só a gente aqui dá mais de 700 empregos, direto de carteira assinada. Nós temos mais de 3.000 fornecedores de peças, acessórios, componentes. É uma cadeia muito grande. Nós temos uma participação social nesse sistema muito interessante. O ônibus, ele dá uma contribuição à cidade e à população fantástica. O que precisa é que o ônibus seja melhor olhado. Seja melhor olhado pelo SINDEC, seja melhor olhado pelos usuários, seja melhor olhado por toda a sociedade, até porque presta um serviço que nenhum outro presta tão bom. A prefeitura ou a Adestra diz, olha, 5 horas da manhã você tem que estar em tal lugar. A gente vai estar naquele ponto. Tenha gente ou não tenha. Inclusive pode ter até um idoso que não vai pagar nada, ele vai. Meia-noite você tem que estar lá. A gente vai lá para o final do Salgado e vai lá para Nossa Senhora das Graças depois do Alto do Moura. Mas só vai uma gratuidade. Mas a gente tem a obrigação social de levar. E nós vamos levar. Nenhum outro sistema leva. Nenhum outro. De graça, não. Mas nós levamos. Significa o quê? Que isso aí tem uma responsabilidade paralela a um direito. O direito da remuneração. E o que nós precisamos é justamente de uma remuneração justa. Não queremos mais do que isso. Só para você ter uma ideia, a nossa necessidade de equilíbrio com a correção de todo o sistema, porque alguns segmentos exigem o ônibus com 1 ano, 2 anos de vida. O sistema tem 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio em média. Quer dizer que é uma boa média para o transporte de passageiro. Se você baixar isso aí, vai aumentar o custo mais ainda. Tem cidade aí que tira o ônibus com 2 anos de circulação, mas em contrapartida, ele tem uma passagem que remunera aquilo ali. Tudo na nossa vida, inclusive você está trabalhando aqui, porque você tem a contrapartida. Nós estamos aqui pela contrapartida. Se não tiver isso aí, não tem razão de existir. O sistema de transporte não é diferente. Por isso, meu caro, e ouvintes da nossa Rádio Jornal, precisamos dessa compreensão. E outra coisa, nós sempre nos colocamos abertamente e publicamente que estamos à disposição de todos, tanto para apresentar as planilhas de custo, quanto custa 1 litro de óleo diesel, quantos quilômetros um ônibus faz consumindo 1 litro de óleo diesel, quanto custa um pneu, quantos quilômetros roda um pneu se não tiver nenhum acidente, porque ele pode sair e estourar na primeira viagem. Todos os segmentos da sociedade a gente tem se colocado à disposição. O que está faltando é justamente as pessoas que discutem isso querer ver. Se quiserem ver, vão ver que o sistema é bom, é interessante, é necessário e vale a pena. Agora essa proposta que o Milton está levantando aí de R$ 1,90 a partir de 1º de maio, R$ 2 a partir do ano que vem, as empresas não acham real. Olha, nesses últimos 3 anos a gente teve só de dissídio 30%. Óleo diesel mais ou menos nessa faixa. Insumos como pneus, olha, pneus subiu mais de 40% nesses últimos 3 anos. Tudo isso juntados aí, a gente precisava de uma tarefa de R$ 2,45 pela nossa planilha. Negociando com a Adestra e com o Comute e com todo mundo lá, a gente chegou a R$ 2,10. Porque, e outra coisa, a apuração da planilha, com todo o zelo que tem a Adestra, encontrou R$ 2,12, se não me engano, e arredondou para baixo.
A gente até solicitou para cima, mas no Isso é uma confusão com troco danado, né? Seria uma confusão com troco. Daí arredondamos para baixo. Agora, todos os reajustes que você vai arredondando para baixo, quando você chega no final, você tem uma diferença Aí enorme. a conta vai lá para cima. A conta vai lá para cima. O que a gente precisa que Milton e toda a sociedade veja, que lamentavelmente nós vivemos num processo de correção em tudo. Tudo. São corrigidos as mãos de obra, são corrigidas hoje eu estava conversando com um rapaz ali que comprou 1 quilo de tanajura por R$50. Opa, Não é? Quer dizer, que só para você ter uma ideia como está a coisa, 1 quilo de fava, 20 e tantos reais. 1 quilo de tomate, que foi a manchete, né, as últimas manchetes das questões, tudo por quê? Pela dificuldade da produtividade, pelos custos para produzir, e o sistema de transporte também tem um custo para a manutenção e tem uma responsabilidade. Você imagine, a empresa ela transporta as pessoas que vão ali dentro sob sua responsabilidade. Para isso é necessário que se tenha, até para não correr tanto risco assim, uma apólice de seguro. Isso tem um custo, além do DPVAT, além desse seguro chamado seguros obrigatórios. As empresas de ônibus elas são obrigadas a ter um seguro à parte para cobrir danos e danos pessoais e danos morais, danos pessoais e danos materiais. Tem-se também hoje um seguro que é obrigatório, um seguro de vida para os motoristas. Os profissionais do sistema hoje, eles têm, a empresa tem a obrigação de pagar um seguro de vida para ele, levando-se em consideração, porque isso, você veja, a lei no Brasil ela é muito abrangente. Esse seguro foi visto mais para aquelas pessoas que trabalham nas estradas, com caminhões, carretas, onde na verdade há os grandes acidentes, né? Mas, no entanto, quando ele diz um motorista profissional, e os nossos são motoristas profissionais, não abrangendo o pessoal daqui também. Tudo. Aí você entra também, isso é um custo que vem havendo. Nós temos uma gratuidade aqui em Caruaru de 43%. Significa que cada 100 passageiros que nós transportamos, 43 vai de graça. Hoje os artistas estão conseguindo uma lei no Congresso e no Senado, onde vai diminuir, vai limitar o número da meia entrada. Eu acho que você tem conhecimento disso aí, não é? Por quê? Porque o que é que os artistas sabem e nós sabemos também? Na hora que você baixa o preço da entrada inteira e vende mais meia, e o que foi que um dos artistas falaram lá? Olha, isso só é porque há uma desorganização na questão da meia. A meia é mais do que a inteira. Aí isso desequilibra a parte financeira do espetáculo.